Olá, meus amores! Olá, pechichinhos! Sejam bem-vindos novamente. Meu nome é Leona, pra quem ainda não sabe. Este é o nosso canal, o canal da Leona T. Primeiro de tudo, eu quero prestar as minhas condolências, falar pro pessoal se cuidar muito, porque o coronavírus não é brincadeira. Aqui na Europa, o coronavírus, ele tá acontecendo, as coisas estão acontecendo tão rápido e as coisas estão acontecendo de um jeito tão maluco, tão louco, que não dá pra entender. Não dá pra entender como foi chegar desse jeito. Não dá pra entender por que tá acontecendo isso? Primeiro, eu estou gostando muito de estar aqui. É um lugar muito diferente. Eu não me imaginava estar assim em tão pouco tempo. Tudo bem que eu já morei antes. Algumas coisas foram facilitadas por eu já ter uma ideia mais ou menos de como é morar fora. Eu me planejei durante um tempo pra que isso acontecesse. Por isso que é muito bacana vocês se planejarem. Esse é o primeiro passo pra qualquer coisa, pra qualquer ação que vocês forem tomar. Planejem. Gente, eu vou tossir agora, tá? Mas eu não estou coronavírus. Pronto, eu não sei, a tosse seca, gente. Aqui ainda tá muito frio. Eu fiz a make também, vocês viram? Este cabelo maravilhoso, olha. Eu resolvi deixar meu cabelo assim, sabia? Eu não sei se eu vou me enjoar, se eu não vou. Me lembra muito a minha mãe, muito. A minha mãe na década de 80, se você ver umas fotos dela com os cabelinhos meio enrolados, assim, meio caracolados. Sabe aquela coisa jovem, estudante, assim? Oh, such a virgin girl. Oh. Tirando essa parte da minha mãe, tirando o coronavírus, tirando que eu estou aqui e tá sendo uma transformação do caçamba, eu quero falar algumas coisas pra vocês. A primeira delas é: qual é a idade certa pra se assumir trans? Ou qual é a idade correta pra se entender como trans? Hoje eu fiz uma entrevista com uma moça do SBT. Ela pediu pra que eu fizesse uma entrevista com ela. Novidades. É uma entrevista no meio digital e uma das perguntas dela foi justamente essa: como e quando eu me descobri trans e como que foi esse processo todo? Pra responder ela, eu parei pra pensar sobre a minha vida, sobre o que aconteceu comigo, quanto eu achei que era tarde, o que não era, e o quanto isso me afetou, sabe? Afetou minha família. E a partir daí, me veio vários questionamentos sobre: será que tá certo afirmar que uma trans, ela precisa começar a transição dela em X período? Ou não precisa? Será que isso é correto? E eu acho que não. Por experiência própria, primeiramente, que eu comecei minha transição, como eu disse pra vocês, com 24 anos. Hoje eu tenho 34 anos, então faz 10 anos que eu estou na transição. Ai, gente, não esquecem, deixa o like, se inscreve lá no Instagram também, se inscreve aqui no canal. E eu vejo muitas meninas e muitos meninos perguntando justamente isso, assim: qual é o momento certo, Leona? Então, ai, Leona, eu tô começando agora a transição e eu queria saber quais hormônios tomar, o que fazer com hormônios, se eu tenho que ter um acompanhamento médico. Tem que ter acompanhamento médico sempre. Então eu percebo que cada vez mais jovens se descobrem transexuais. Quando eu falo se descobrir, gente, é uma coisa bem genérica da situação, tá? Não é se descobrir transexual. A pessoa que é transexual, ela se entende enquanto trans. Ela às vezes pode ficar perdida, ela pode tentar passar por outras nuances, como a gente chama de gender fluid, por aí vai. Mas a pessoa, no fundo, ela sabe que ela é trans. Por isso, dê tempo ao tempo. Você, gatinha, que tá aí prestando atenção em mim agora, ou você, gatinho, que tá prestando atenção em mim aí agora e é novo. Até mesmo quando a gente começa a transição, a gente chama de pré-transição, que é as pessoas que se descobriram trans, mas ainda não começaram, de fato, nenhum tratamento hormonal. E pós-transição é quando a pessoa está na transição, tomando hormônios, fazendo cirurgias plásticas e por aí vai. Então, para as pessoas que são pré-transição, tentem se identificar com esse lado de vocês primeiro. Abraçar esse lado, reconhecer, ver aquilo que é feminino, aquilo que é masculino em você, tentar entender como as pessoas enxergam à sua volta isso, mesmo sabendo que a gente não pode se importar o bastante para querer mudar de ideia. As pessoas nunca vão mudar as ideias delas em relação ao que é ser trans, o que é ser travesti. Você que tem que mudar a sua ideia, a sua concepção de como isso vai te afetar. E não ligar muito pra opinião alheia, assim. Eu ainda trabalho muito isso comigo, eu confesso. Tanto que eu vejo a Tessita, ou a Mandy, ou a Evelyn, que é uma amigona minha, ela fala também sobre isso, é um canal trans maravilhoso. Vão aí dar uma olhadinha. E a Paola Bracho, né? Paola Bracho, é Lia Bracho, um beijo. E então eu vejo essas meninas falando sobre essa questão de transição, passando pela transição por modos completamente diferentes, por caminhos diferentes do meu. Todas elas têm essa mesma questão de trabalhar muito com a imagem que a gente projeta pras pessoas. Então esse é um ponto muito importante pra você trabalhar primeiro.
primeiro, antes de começar qualquer transição, antes de entender que você precisa fazer uma terapia hormonal e fazer você se entender enquanto pessoa trans. Eu acho que esse é o primeiro passo. Pensando nisso, não existe uma idade certa, não existe os 20 anos, não existe os 30 anos, não existe os 15 anos. É óbvio, biologicamente falando, uma pessoa trans que começa a transição antes mesmo da puberdade vai conseguir desenvolver traços masculinos ou traços femininos com uma brevidade maior, de um jeito mais eficaz, digamos assim. Só que não quer dizer que a pessoa trans que começa a transição com 20 e poucos anos, com 30 e poucos anos, ou a Caitlyn Jenner com 50, 60 anos, não vai poder ser feliz, não vai poder se sentir realizada enquanto pessoa. A gente tem que desmistificar muita coisa em relação a isso, a começar pela questão da idade. E eu comecei pensando nessa cronologia, eu comecei acho que um pouco tarde, mas acho que eu comecei no jeito certo e do tempo certo. Acho que tudo acontece quando tem que acontecer. Como, por exemplo, a idade, existem soluções pra isso. Batalha um pouquinho, trabalha um pouquinho e você vai conseguir um dia colocar um silicone, um dia fazer a boquinha, um dia fazer uma cirurgia, que nesse dia eu vi que a Tia Cita fez implante capilar, né? Que a Léo Aquila também havia feito. Então são coisas que, seja a idade que você tiver, é possível de se fazer, entendeu? E te deixar com uma autoestima muito mais elevada e muito melhor. Então façam, mas façam quando o seu coração mandar, quando as suas possibilidades também forem razoáveis, mas principalmente quando você estiver pronta pra isso. Então vençam esse negócio da barreira, parem de ficar falando, esse povo maldoso aí que fala: ai, mas você é muito velha, ai, mas a sua voz é horrorosa, ai, mas você tem... Como é que o povo falou, gente, esses dias num outro vídeo? Ai, mas você tem cara de macho, você tem cara de cafuçu, uma coisa assim, bem maluca, gente. Parem com isso. Gente, minha bateria tá acabando, então acho que eu vou acabar este vídeo. Eu vou mandar um beijinho para os meninos e para as meninas. Se inscrevam no canal, não deixem de seguir a Leona nas redes sociais. Amo muito vocês, o canal está de volta sim. Nós nos veremos em breve sim. O próximo vídeo provavelmente é sobre Portugal. Eu fiz uma enquete lá no Instagram, gente, sobre o dia que seria melhor enviar vídeos. E vocês me responderam sempre na segunda e na sexta. Então eu vou tentar fazer um na segunda, um na sexta. Se eu conseguir fazer 2 vídeos na semana, vai ser sempre um sobre a minha vida, ou sobre a questão LGBTQI+, e um sobre a minha vida aqui em Portugal, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Se cuidem, lavem bem as mãos, protejam as pessoas que vocês gostam muito e fiquem em casa, hein, gente? Essa é a dica. Fique em casa, tá bom?